Olá, eu sou Alexandre Palmeira, junto aqui de Ezequiel Santos. Hoje temos um grande convidado, amigo pessoal. De longa data, hein? De longa data, hein? E um grande case do turismo, não é isso? Perfeito. Senhor Ezequiel. Sejam bem-vindos, meu nome é Ezequiel Santos. Se você já é inscrito, deixa seu like aí para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreva para não perder o conteúdo aqui que é importante. Verdade. Ok? E ativa a sineta, hein, gente? Ah, e a sineta, hein? Clica lá. Hoje temos aqui um expert em Aruba, Carlos Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande Zeke, obrigado Alê. Pessoal, dá um like aí, hein, por favor, aí dá um like, Ajuda, meus colegas, meus conhecidos, fortalece. meus amigos, ó, portão de embarque, por favor, vem com a gente. Muito Obrigado pelo convite, Seja prazer bem-vindo. imenso estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Meu amigo, é difícil até de falar, né? Eu começar a apresentar você para quem está nos assistindo, para quem vai curtir esse vídeo. Para não complicar a nossa vida e a sua vida, nós vamos fazer diferente aqui hoje. Pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e o que você está fazendo hoje, que é muito legal, o que ele faz. Vocês vão gostar muito do que ele, com o que ele representa, o que ele trabalha, que é um produto sensacional. Vai lá, Cacá. Bora lá, Alê. Bom, são alguns anos, esse ano eu estou indo para 30 anos de turismo, 30 anos na indústria. Um pouquinho só. Você prefere Cacá ou Carlos Barbosa? Rapaz, falar para vocês falarem Carlos Barbosa aqui, eu vou ficar constrangido. Tá certo. Vamos de Cacá. Vamos de os Cacá. íntimos. Não, pode ser. Nosso Mas vamos amigo. lá. Bom, uma trajetória longa, Isso. Contic France Tour lá atrás, naquela primeira Contic, que foi adquirida pela American Express Business Travel. Um roteiro grande aí, foram 15 anos na Max Business Travel, passando por várias áreas, desde o financeiro, depois passando para a área de relacionamento com fornecedores, cuidando das companhias do relacionamento com as aéreas. Acabei indo parar nas companhias aéreas, Copa, Avianca. Lembro disso, de avião. E aí é muito engraçado, né? Sem muito plano, a carreira foi me abraçando e eu de agência corporativa fui trabalhar em companhia aérea e as companhias aéreas que eu trabalhei estavam relacionadas com o Caribe. Olha isso. E Foi. em 2011 acabei caindo em Aruba, né? A gente fez um trabalho As muito... companhias frisa aí. Copa Airlines e a Avianca. Perfeito. Duas que operam Caribe. Sim. E acabei me especializando em Caribe naturalmente nessa fase dessas companhias aéreas. A gente estudou bastante o Caribe de maneira geral, Legal. com relação a tudo que a gente fez nas companhias aéreas. Tinha um plano de negócio muito interessante vindo dessas matrizes, né? E principalmente a inteligência de negócio que a gente acabou desenvolvendo aqui no Brasil para toda a parte de promoção e principalmente fortalecimento dessas marcas. Essas né? marcas aí. A Avianca, em 2005, era uma companhia que estava redescobrindo o Brasil, a Colômbia estava saindo de todo aquele momento ainda negativo aqui no Brasil, ainda tinha, o aeroporto era pequeno, tinha militar na rua, e a Copa, então, nem se fala, a Copa Airlines estava voando com um aviãozinho pequeno aqui, todo mundo... eu lembro que no começo as pessoas até falavam, o que é Copa Airlines? E hoje a gente está vendo a Copa, que é uma das companhias aéreas internacionais que mais operam aqui no Brasil e que é um império na América Latina. Né? Se não me falha a Você memória, colaborou muito para isso, né? se não me falha a memória, a Copa acabou assumindo o Continental. Na verdade, como é que foi isso lá atrás? Lá atrás a Continental tinha participação nas ações Copa, né? da Copa. Foi quando eles começaram aí a expansão lá da Copa. E isso tudo aconteceu paralelo com tudo que aconteceu com o Panamá. Né? O Panamá teve aquele boom por causa de voltarem a ter o controle do canal do Panamá. Isso mesmo. Cresceu demais. Sucessivamente vieram acontecendo vários fatos que favoreceram muito o desenvolvimento do país, Panamá em si, e a companhia aérea Copa Airlines acabou pegando o gancho, né? Como eles estão bem no centro de tudo, eles transformaram o hub lá que é um dos melhores hoje em dia. É um dos melhores hubs que tem. A Avianca fez algo muito parecido, né? E a Avianca e a Copa estão muito próximos dos hubs, tanto em Bogotá quanto o Panamá. E aí quando a gente fala de Aruba, quando a gente fala de Caribe de maneira geral... As conexões são perfeitas. As conexões são bem legais, né? Então, um dos convites, e até para falar para as pessoas que vão nos ver aí, é que vale muito a pena conhecer essas companhias para quem ainda não conhece, vale a pena viajar com eles, é muito seguro. Os aviões são novos, todos eles operando com aviões novos, bons. Então, para Aruba, ó, escolhe um aviãozinho da Copa ou da Avianca. Como é que eram os voos, a frequência antes de pandemia?
Só para ter um norte assim, de volume. Ezequiel, a gente sofreu bastante. O Caribe, de maneira geral, a gente teve um impacto muito grande com a perda de voos saindo do Brasil, né? Na verdade, isso para todos os lugares. Mas, de maneira geral, a Copa tinha um posicionamento muito importante aqui no Brasil. Isso mesmo. Saindo de 5 ou 6 capitais. Todos para Panamá, levando você para lá e... Era quase 100 voos por semana dessas companhias aéreas indo até o Panamá, né? É isso mesmo. E a Avianca não ficava atrás. A Avianca também estava em Porto Alegre, estava no Rio, em São Paulo. Minas e também. Conectando via Lima ou via Bogotá, que também era muito forte. A gente teve um impacto muito grande com a saída dessas companhias aéreas do Brasil, principalmente a redução da Copa, né, a diminuição de operações da Copa e o aumento e o fim da operação da Avianca até agora, no comecinho de agosto do ano passado, quando eles retomaram os voos. Então, a gente vem monitorando todo o tempo essa retomada dos voos internacionais dessas companhias aéreas, porque elas basicamente são pilar das operações do turismo no Caribe, de maneira geral, aqui para o Cone Sul. Né? Basicamente, hoje, quem quer fazer uma viagem para o Caribe, independentemente das ilhas que o cliente queira visitar, ou do país, como é que queira se posicionar, é Copa, Avianca e Latam via Peru. Que são as 3 companhias que fazem essa ligação de Brasil para lá, de forma indireta, não tem sempre uma conexão, mas funcionam bem. Todas as 3 aí trabalham bem nessas conexões aí ligando o Caribe e a América do Sul. Não, é bem legal. Essas conexões funcionam muito bem. E tem uma coisa interessante, né? Agora, como elas estão retomando, elas vêm aumentando a oferta gradativamente. Eu percebo. E com o aumento dessa oferta, a gente tem tido várias promoções. O mês passado mesmo nós tivemos uma oferta muito legal para Aruba e para os outros destinos próximos, aí com tarifas aproximadamente de $300. Se você pegar esses valores em reais, eles são menos do que o pré-pandemia. Isso mesmo. Em reais, né? Em reais. Mesmo com o dólar lá em cima. cima. E a gente consegue também planejar viagens a longo prazo e encontrar algumas ofertas, principalmente nesse momento de transição, aumento de oferta. Então, a Copa vai entrar com mais frequência em São Paulo. Com certeza vai ter, em alguma lacuna, uns voos um pouco mais em conta. A Avianca vai voar com mais frequências em São Paulo ou Rio. Isso vai acontecendo gradativamente. Então, é o momento certo da gente programar a nossa viagem. Né? Quem tiver interesse em viajar aí para Caribe, esse é um momento muito interessante de você dar uma vasculhada, principalmente quem tem flexibilidade de agenda. Olha a dica do nosso convidado. Quem pretende viajar para o Caribe, um momento bom, está se planejando, montar a sua viagem, organize, porque vai comprar com preço bom. Tenho certeza disso. Cacá, e quem não conhece o Caribe? Dá um norte só desse posicionamento de Aruba em relação às ilhas mais importantes ali. Sacanagem essa pergunta. Não, você conhece tudo, pô. Você conhece tudo, mas um pouco. Não, bom, Aruba é uma paixão, né? São 10 a 12 anos quase trabalhando com eles diretamente. E quando estava nas companhias aéreas já tinha relacionamento com o destino em si. Aruba é um destino espetacular. É uma ilha completa. A gente está falando de uma ilha que tem 9 por 31 quilômetros. 9 por 31. E favorece com que você tenha umas férias completas de 6, 7 dias com toda a tranquilidade. Você vai encontrar bons restaurantes, praias espetaculares, maravilhosas, festa à noite, não é o país da balada, mas tem bastante festa para as pessoas se divertirem. É um lugar especial demais para as famílias, muito especial para quem tem criança, porque o mar do lado das praias de Palm Beach e Eagle Beach é um mar extremamente tranquilo, Isso piscina. É muito legal. Não tem onda. Não tem onda. Tranquilinho. Água bem transparente, cristalina, quente. Então, ou seja, tem a praia, o Baby Beach é uma praia fantástica que é para você levar a criança, porque você vai caminhar 100 metros e a água vai continuar no máximo na sua cintura. Então, Aruba tem todos esses atrativos, além, é claro, da facilidade que você tem em se comunicar com as pessoas. Né? O idioma lá é muito fácil de você se virar com o papeamento, que é um idioma que a gente entende bem, que ele tem muitas palavras do português. Que é um portunhol, inglês. Na verdade, Ezequiel, é uma mistura do inglês, português, espanhol, holandês e o inglês. Mas é um mix tão interessante que quando eles falam com tranquilidade, ou quando a gente conversa com eles com tranquilidade, você acaba captando várias palavras e você consegue construir uma ideia da frase que estão te passando.
E tem uma coisa muito interessante, 90% do PIB de Aruba é proveniente do turismo. 90%? Aproximadamente 90%. Então, o que acontece? Dentro do DNA do arubano, ele já nasce com a vocação para turismo e para receber. Que legal. Então, tem muito esse equilíbrio aí de você, putz, eu vou para um lugar que eu sei que lá o cara está preparado para receber o turista. Cacá, 90% é muita coisa. E na pandemia? E aí? Você viu que foi uma confusão. A Aruba é uma ilha semiárida. Tá. 20% da ilha é árida, onde nós temos o Parque Nacional do Aricoque. Então, praticamente não chove em Aruba o ano todo. Se eventualmente chover, vão ser pequenas incidências que não vai impactar nas férias de ninguém. Olha que legal. Bacana. Durante a pandemia, quando a ilha foi fechada, naturalmente teve todo aquele pânico inicial por conta da economia como um todo, mas Aruba está vinculada ainda à Holanda, ao Reino da Holanda, teve apoio do Reino da Holanda para esse período. Apoio você fala financeiro mesmo. Sim. Só que tem uma coisa muito interessante, durante os 3, 4 meses que a Aruba ficou 100% fechada, eles começaram já no começo da pandemia a planejar toda a relação de protocolos de biossegurança, como que a ilha se comportaria. Eles construíram um selo um certificado, onde todos os estabelecimentos comerciais da ilha relacionados ao turismo tinham que ter essa certificação. Então, quando a ilha abriu, já em junho, para os primeiros visitantes, todas as pessoas que chegariam na ilha, elas tinham que passar por todo um processo de validação para a reativação da ilha. Olha que legal. E aí, um dos pontos-chave foi, durante a pandemia, o país que estivesse no pico da pandemia, automaticamente eles construiriam algumas restrições, até porque lá tem um hospital. É uma ilha que tem 100 mil habitantes. Um hospital. Então, ou seja, para a infraestrutura de 100 mil habitantes, atende muito bem. Mas nenhum país do mundo, assim como aqui no Brasil e como em outros lugares, estava preparado para um surto, né? Então, eles se prepararam, eles foram muito precavidos. Legal. E eles fizeram todo um estágio de reabertura de fronteira com toda a tranquilidade. Tudo certinho. Para poder ativar a economia novamente. Né? Que legal. E levaram muito a sério isso, ou seja, a dependência econômica do destino e mais o senso de responsabilidade fez com que eles tivessem todo esse... Não atropelou o processo. Não atropelou o processo. Etapas. Fez tudo certinho. Tá vendo que bacana? Eu sei que você conhece bastante de lá e é uma coisa que eu tenho curiosidade. E acho que é legal para quem está assistindo também entender. Fala um pouquinho para quem está assistindo, como é que funciona a hotelaria lá? Porque muita gente imagina que Aruba possa ser, por exemplo, como Cancún, que só trabalha com um tipo de hotel. Você, como é um cara que conhece bastante, pode explicar para quem está assistindo como é a hotelaria de Aruba. São duas coisas legais para a gente desvendar. Essa sua pergunta é muito legal. Primeira coisa para a gente desvendar, que é um desafio que eu quero até trocar com vocês, porque... Claro. Você sabe me responder por que o brasileiro fica 6 noites e 7 dias num destino? Olha, como eu sou um pouquinho antigo do turismo também como você, né? Lá atrás, no passado, a gente tinha muito no Brasil, principalmente dentro do Brasil, né? Do tal dos fretamentos. Naquela época tinha a questão dos fretamentos. E você fazia com que o cliente embarcasse sábado a sábado, domingo a domingo, e os fretamentos eram muito amarrados naquela questão de sábado a sábado, domingo a domingo. Mandou bem. Mas isso faz, lá tempo, cultura, lá atrás, cultura. naquela empresinha não, naquela baita empresa que eu admirava demais, né, Soletour, sozinho, porque os caras dominavam essa questão de fretamento. É verdade. Tudo muito era sábado a sábado, domingo a domingo. Depois começaram a trabalhar com meio de semana, né, fretamentos um pouquinho mais flexíveis. E hoje em dia já não se vê mais a questão do fretamento. Mas as férias ainda é 7 dias. Isso, as férias ainda é 7 dias. Você tira... Sim. A gente, na nossa época de férias, lá atrás, a gente tirava 30 dias. Ou 20 vendia 10. Vendia 10. E o pacote era de 7. O pacote era 7. O pacote era 7. E mesmo assim, até hoje,
já existe a flexibilidade das empresas de você tirar uma semana, 10 dias. Isso. E mesmo assim, a média de pacotes... 7 dias. 7 dias. Isso é muito interessante. Eu estou te perguntando isso porque são algumas coisas interessantes aí quando a gente traz e remete para a hotelaria de Aruba. A primeira coisa que eu quero falar é que a média antes da pandemia de brasileiros em Aruba era de 6,2 noites. 6,2. Depois da pandemia, 7 ponto alguma coisa. Olha que legal. E eu, ao longo dos últimos 10 anos trabalhando com Aruba, eu sempre discuti muito com meus colegas das operadoras. Por quê? Por que a gente não muda isso? Por que a gente não oferece pacotes onde eu possa ter 10 dias de férias? Pô, eu vou para Aruba ficar 10 dias. Eu quero andar 4 dias e quero ficar de morgação mais 6, ou 2, ou 5, não sei. Ou seja, a gente tem ainda essa quebra. Há um tabu a ser quebrado, então, é isso? É o mesmo tabu do hotel all inclusive. Isso é legal você explicar para quem... Então, que nem, por exemplo, Aruba. Pessoal, para quem não tá acostumado com os termos, all inclusive é quando você compra um hotel que você tem tudo incluído. Café, almoço, jantar, bebidas ao longo do dia, sorvete de piscina, aquela coisa toda. Olha lá. A primeira coisa para dizer para todos é que eu não sou contra o all inclusive e eu também gosto. Legal. Também gosto. Ok. Agora, Aruba pontualmente, Aruba por ser uma ilha pequena e ter esse compromisso com a comunidade em si, ela acaba estimulando que o turista vá em todos os pontos, que ele consuma e que ele conheça e que ele interaja com a população. A ilha é muito pequena, você vai interagir com o arubano. Então, uma das leis do país é que até 40% dos quartos sejam all inclusive. Acima disso, não pode ser all inclusive. E aí, um dos desafios, e eu sei que tem pessoas que gostam de ficar 7 dias no all inclusive, é fazer uma conta interessante. É isso aí. Quando você compra 7 dias de all inclusive em alguns outros destinos, você acaba passando 2, 3, 4, 5, tem pessoas que passam 6 dias do all inclusive só tomando o café da manhã. No almoça, e aí, tá passeando, exatamente. não janta, no bar, então, no restaurante. Tá em passeio. Então, porque você sai, e normalmente os pacotes de viagem, quando a gente compra no all inclusive, se você compra o passeio em determinado local, você vai sair cedo, a excursão te pega, você vai bater e vai passar o dia fora. Então, Aruba, por ser tudo muito próximo, você pode montar um esquema de você tomar o café da manhã no hotel, alugar um carro, porque é muito fácil se locomover, legal. Tem 3, as 2 beira-mar e uma no meio. E você consegue se locomover com toda tranquilidade, pegando habilitando o celular, ou comprando um chip lá, pega o Waze. Então, pronto. Lá tem Uber? Aí, não, Aruba não tem Uber. Boa pergunta. Não tem Uber. Não tem Uber. Mas não precisa. Como é que tá a facilidade de você dirigir? Mas é bem interessante porque, aí voltando para os hotéis. Primeira fase, os hotéis praticamente ficam, os resorts ficam em Palm Beach. Palm Beach. São os resorts que a gente chama dos resorts, que são os prédios, né? São algumas torres, não tão altas, no máximo 10, não faz sombra na praia, pode ficar tranquilo. Isso é importante. São espaçados, são muito próximos uns dos outros. E também são resorts pequenos. A Aruba, pelo tamanho da ilha, o maior hotel que nós temos lá tem no máximo 500 quartos. Em contrapartida, que em outros lugares você chega a ter até 1.000 quartos em algumas redes hoteleiras. Então, isso faz com que você esteja no hotel e você possa ir caminhando até o restaurante em Palm Beach. Que legal. Se você estiver em Eagle Beach, você tem os hotéis que são os de planta baixa, que a gente chama. São hotéis que têm até 2, 3 andares no máximo, que são hotéis com uma característica mais de praia, mais de Caribe, aquela coisa de você estar com o pé na areia ali, olhando, atravessou a rua, você está em contato direto com a praia. É uma praia mais suave, mais tranquila, com menos gente. Legal. E com alguns restaurantes fáceis para você também de acesso. Importante nessas 2 praias, onde estão esses resorts, elas são as praias que foram recentemente premiadas pelo TripAdvisor como uma das melhores do mundo. Eagle Beach vem ganhando esse prêmio ao longo dos últimos 6, 7 anos. Está sempre bem colocada aí no ranking das melhores praias do mundo. Legal. E aí você tem os hotéis do centro, né? O mais famoso aqui no Brasil, pelo que a gente tem visto, é o Renaissance, por causa da Praia dos Flamingos, que fica na ilha. E aí você tem toda uma alternativa, né, de Airbnb para quem tem interesse em ficar em apartamentos. Você também tem alguns condomínios, como Terras del Sol, para quem gosta de golfe e quer ficar hospedado nesse condomínio.
Você tem alguns outros condomínios que eles chamam de condos, que são condomínios espetaculares, que dá para você ficar por lá também, alugar uma casa, contratar o serviço. E nós temos também o Aruba Beach Villas, que é o que tem os chalés em cima das águas também. Né? Olha, é chique demais, hein? Isso é bem legal. Isso é bem parecido com o Tahiti, com Maldivas. É uma característica um pouco diferente, mas ele tem um apelo parecido. Tem um apelo parecido. E ele fica numa região espetacular de Aruba. Ele fica muito mais ao sul, próximo a uma região que se chama Manguel Alto, que se escreve Manguel Alto, né? É muito legal, depois, quem tiver tempo, dar uma pesquisada. Ou seja, olha que informação importante você está me dando. Um cliente que quer ir para Aruba, você já me disse que Aruba é um destino bom para quem tem, para a família, provavelmente é um destino bom para a lua de mel, para quem deseja viajar, para quem quer descansar, ficar tranquilo, quem gosta de experiências, pode circular com seu carro e conhecer várias praias, muitos restaurantes, quem gosta de gastronomia, né? Gastronomia, pô, que legal. Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários. O turismo vem crescendo a cada ano. É muito interessante. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma brincadeira de pesquisa do PIB para recordar, e eu fiz uma análise do passado do PIB, legal. 86 até agora. E é muito interessante a linha de crescimento do PIB de Aruba. A gente está em 3 a 4 bilhões hoje, e a gente estava em 600 milhões lá atrás, há 20 anos. E aí você começa a acompanhar o trabalho que vem sendo feito pela Autoridade de Turismo ao longo dos anos. Existe sempre uma criação de um novo atrativo turístico a cada ano. Então, por exemplo, uma das coisas muito reconhecidas aqui no Brasil é o torneio de beach tênis. Aruba é a meca do beach tênis. Olha que legal. Nós começamos a trabalhar isso lá em 2012. Eu ainda estava trabalhando com o Ezequiel na Trend, quando a minha empresa começou a desenvolver o beach tênis junto com o Calbucci, que foi o número 1 do mundo. Durante esse período, ele teve semana de beach tênis que a gente tinha 800 brasileiros em Aruba. Olha isso. Isso é uma coisa bem legal. Bem legal. Bem legal. E aí, por exemplo, nós temos trilha de bike, 4 trilhas de bike para 4 níveis dentro do Parque Nacional Aricoque. Nós temos o Manguel Alto, que foi desenvolvido também com caiaque, com stand-up. Então, são coisas que foram vindo a cada ano, agregando, né? Com atividades para complementar o que nós vimos lá atrás. Não sei se você se lembra ainda, quando ali o Lara, lá atrás, lançou Aruba, 86, junto com o Monarch Turismo, junto com os nossos queridos pioneiros que fizeram um lançamento lá atrás. Quando eles trabalharam lá atrás, basicamente o que tinha em Aruba são os hotéis de Palm Beach e os cassinos. Isso que eu ia perguntar, tem cassinos lá? Os cassinos continuam tão fortes ou até mais fortes do que eram naquela época. Olha que legal. Inclusive, os brasileiros têm uma presença muito marcante nos cassinos de Aruba até hoje. Até hoje. Legal. É um target que a gente também trabalha bastante forte. Então, para vocês entenderem, dentro da nossa linha de inteligência de negócio aqui no Brasil, a gente posiciona a família como número 1, continua sendo um tremendo atrativo, inclusive para pessoas que têm crianças muito pequenas. Os restaurantes estão preparados, os hotéis estão preparados. Isso é uma pergunta frequente, viu? Com certeza. É uma pergunta muito frequente. Quando um agente de viagem recebe muitas vezes aí um casal, cliente, filhos pequenos, olha, para onde eu posso organizar uma viagem com a minha família no período de férias? Me dá uma dica de onde eu levo, porque as pessoas têm muito receio, se o hotel está preparado, se consegue, se tem isso para atender. Funciona bem. Baita informação que você pra caramba. E o legal é que você consegue mesclar, né? Putz, é cassino hoje, amanhã a gente vai comer... Alguma atividade física, de repente, um esporte... Putz, bem legal. Tem bike para tudo quanto é lado, tem pista de corrida. Então, dá para você... Opa! Bike aí mexeu comigo, né? Correr com você. Aí, ó. Já atendeu? Duas pessoas. Tá 2 pessoas. Então tem toda essa parte. Para você ter ideia, eu estava comentando há pouco com o pessoal da produção sobre o período que eu fiquei com o pessoal de filmagem em Aruba, fazendo alguns vídeos com algumas celebridades há alguns anos, né? E todos os dias, às 5 da tarde, eu saía de Palm Beach correndo e ia até a ponta de Eagle Beach, próximo aos hotéis Divi, correndo,
dava um mergulho lá, via o pôr do sol e voltava correndo. Que legal. 6 quilômetros. 6 por perna. 6. 12. 3 e 3. 3 e 3. É pertinho. É tudo muito próximo. Então, e uma curiosidade para quem gosta de caminhar pela manhã, para quem... Aruba tem uma característica muito interessante. Todas as praias de Aruba são públicas. Todas as praias são públicas. Isso é interessante. Então, entre o resort e a praia, tem uma calçada não muito ampla, onde pela manhã as pessoas passam correndo e fazendo sua caminhada. Com toda a tranquilidade, sem afetar a vida e a rotina dos hóspedes. Só capitulando aqui, é 9 quilômetros de comprimento. É 9 por 31. 9 por 31. É 9 por 30, é mais ou menos isso. É pequeno esse aqui, ó. É bem fácil de você se locomover. E eu garanto, tem atividade fácil para 10 dias. Fácil para 10 dias. Pô, não chove. Não chove, já tá bom demais. Qual a temperatura média lá? 29. Não assustou muito. Venta bem, venta bastante. Isso é importante. Tem cerveja boa lá? Balacha é a cerveja mais espetacular do Caribe. A nossa cervejinha Balacha, geladinha, cerveja de água feita com água do mar. Tranquila. Então tem todas que essas. Legal. Tem o Arubariba para quem quer tomar. Peraí, Cacá, feita com água do mar? Feita Como com assim? água do mar. Me explica isso aí. Na verdade, isso é legal também pra gente falar. Curiosidade. A cerveja tem água, pô. Tem que ter. Mas não do mar. Mas não do mar, né, Ezequiel? Ok, é salgada. Ok. É purificada, é isso? A água de Aruba, toda a água de Aruba é dessalinizada. Então, se você for a Aruba, não é necessário você comprar nenhuma água no bar. Você pode tomar água direto na torneira, que é considerada uma das águas mais puras do mundo. É muito legal a gente falar sobre isso, porque o processo de dessalinização de Aruba é muito parecido com o de Israel. É o mesmo tipo de tecnologia, então a água é perfeita. Uma delícia. Então é interessante, as pessoas ficam nos hotéis, os hotéis nos andares dos hotéis tem aquela cuba de gelo e nos quartos tem uma garrafa, porque você vai lá e pega água à vontade e ali. toma. Legal. Em abundância. Em abundância. É caro, né? A água dessalinizada é caro no mundo inteiro, mas para o hóspede, basicamente, já está incluído. E aí tem várias curiosidades que dá para a gente ficar aqui falando até amanhã, né? Mas pode contar, pode contar. Fica à vontade, Cacá. Bom, o supermercado, Superfoods, é um supermercado cosmopolita, ou seja, tem coisas do mundo todo. E é um supermercado bastante interessante que acabou se transformando num ponto turístico. Muitas das pessoas que vão a Aruba Olha que legal. vão até esse mercado Superfood para comprar coisas do mundo inteiro. Coisas do mundo todo. Tipo um mercadão aqui, com as iguarias assim, muito específicas, é isso? Ezequiel, não, mas são produtos, por exemplo, industrializados, que a gente não tem aqui industrializados. Então, por exemplo, tem um ketchup especial, tem uma mostarda especial, tem um... eles compram no mundo. Mas deve ser oi da cara isso aí, né? Não é, Ezequiel, não é, não? é mais em conta. É muito mais em conta do que a gente comprar aqui. Olha que legal. É que aqui tem a carga tributária que vem Sim. 100% em cima de tudo, né? A gente acaba sofrendo com carga tributária no mundo todo, né? Mas lá você tem um pouco de acesso. Naturalmente, agora a gente tem que fazer o contrapeso do dólar, o valor do dólar, que o dólar está agora. Mas tem algumas curiosidades que dá para a gente comprar. Tem uma coisa muito interessante. Os preços de Aruba são muito próximos a Miami. É mesmo? É isso que eu já ia te fazer saber. Então, por exemplo, para quem está interessado em comprar algumas coisas, marcas, grifes, essas coisas legais... No shopping do Renaissance tem umas marcas muito interessantes e os preços são muito próximos, porque quem consome em Aruba tem muito americano. E não teria muito sentido o cara sair dos Estados Unidos para vir comprar em Aruba. Inclusive celular, essas coisas. iPhone. Tudo muito próximo, tudo muito próximo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou instigar ele agora. Solta aí. Cacá, hoje para uma família, ou se você quiser dar uma ideia de preço de, por exemplo, para o casal, vai. Hoje qual é o investimento? Não digo nem custo. Fala o aéreo e terrestre, né? Isso. Botão. Qual é o investimento hoje de uma família? Incluso, hein? Incluso. Não, de repente ele vai falar assim, poxa, fica 4 dias no all inclusive e mais 4 no hotel. Qual é o investimento médio de um? Eu posso falar nós estamos nesse momento com uma campanha do Aruba, no aruba.com.br. Quem quiser entrar lá depois, olha, pessoal, quem quiser entrar. aruba.com.br ofertas, dá uma clicadinha lá. A gente sempre está fazendo essas ofertas em conjunto com os operadores aqui do Brasil. Então é legal a gente até falar, nós não vendemos nada no nosso site. É institucional do Turismo de Aruba, do governo.
Só que nós também abrimos para todos os operadores que quiserem colocar os seus produtos lá, principalmente nesse período de campanha, onde nós fazemos um investimento razoável para que a gente leve as pessoas até essas ofertas e elas possam ter conhecimento de cada produto. Então, para vocês terem ideia, a gente finalizou as campanhas agora de fevereiro e nós tínhamos pacote em classe executiva com um operador aqui do Brasil que desponta aí na linha de frente, na faixa de R$6.000 voando em classe executiva, que era um produto um pouco mais premium. Eles fizeram uma oferta especial, mas estava na época dando em torno de R$5.000 a R$6.000 por passageiro. Obviamente, é uma oferta e a classe executiva não custa $1.000. Não custa $1.000. Então, esse tipo de coisa está acontecendo com bastante frequência. Mas eu acho que um pacote razoável para Aruba hoje, para um passageiro pontualmente em quarto duplo, ele parte de $1.200, chegando até o que você quiser. Então, só que é legal a gente desafiar, porque nós temos Ritz-Carlton em Aruba, nós temos Marriott, nós temos Hilton, nós temos Hyatt, nós temos... Então, é muito interessante, porque não necessariamente você precisa ir em Aruba para ficar lá. Você pode ficar em Aruba onde você se sente bem. Eu quero ficar numa tremenda casa de frente para a praia, na parte norte. Vai lá para cima. Eu quero ficar no Ritz, eu quero ficar no Brickell Bay, eu quero ficar... Ou seja, o que eu posso adiantar? Todos os hotéis de Aruba foram reformulados ao longo da pandemia. É hábito ser reformulado ao longo de cada 2 anos, porque é muito intensa a quantidade de turistas lá. Então, é tudo novo. Acabo de provocar um pouquinho mais agora, tipo uma berlinda aqui agora. Eu te acompanho há muito tempo, você conhece há muitos anos. Nesses 10 anos de Aruba, você fez um trabalho assim muito... Pode falar foda? Pode, né? Muito especial. Falou? Muito especial. Muito diferenciado. Você atuou muito forte no B2B, para quem não sabe, sua agência de viagens, né? Você trabalhou o Brasil inteiro divulgando, fazendo eventos regionais e falando sobre Aruba. Também teve um braço que você foi em televisões, né? Em falar de Aruba, dos diferenciais, dos pacotes diferenciados, e sempre enfatizou a agente de viagem como canal de venda. Ok? Como você vê isso hoje, no mundo atual, de tecnologia, das OTAs? Qual que é o papel da agente de viagem nesse seu cenário de Aruba hoje? Segura isso aí. Quer me machucar, né? Quer machucar, né, velho? O cara gosta de arrumar confusão pros outros, né, velho? Você viu? Vamos lá. Qual agente de viagem? Não gagueja não. Não, estou brincando. Agente de viagem que atende pessoa física. Ezequiel, são 2 cenários legais. Ou jurídica também. São 2 cenários interessantíssimos para a gente, quando a gente fala de turismo, do novo turismo. Sim. Do novo cenário pós-pandemia. Então fala-se do antes-pandemia que você atuava e agora o pós. O antes-pandemia, qual foi a estratégia que a gente usou? Quando eu assumi a Aruba em 2012, eu estava ainda na Trend. Eu tinha uma visão... Para quem não sabe, a Trend é uma operadora de viagens que atende só o B2B, no caso, as agências de viagens. E o Ezequiel trabalhou comigo na Trend diretamente na linha de frente com a parte de BI, para vendas, pontualmente. E durante os 2 anos que eu tive por lá, e eu gosto muito de número de informação, de fuçar, nós resgatamos agências de viagens em todos os níveis do Brasil, desde agência em posto de gasolina até agência de altíssimo nível. O que eu identifiquei naquele momento? Que era necessário eu não depender tanto do pacote que viria da operadora, mas que eu poderia me aliar à operadora para fazer o treinamento do meu produto. Por quê? Todo mundo queria ir para Cancún e para Punta Cana, porque Cancún tem 100 mil quartos, Punta Cana 120 mil quartos e Aruba tem 5 mil quartos. Ou seja, qual é o interesse, os esforços estariam direcionados para um destino onde você tem mais disponibilidade, porque você vende mais fácil, você desenrola mais fácil o pacote. Então, qual que era o nosso objetivo? A primeira coisa que eu preciso fazer é contar para o agente de viagem para usá-lo como ponte para contar para o passageiro dele. Exatamente. Capacitá-lo, no caso. Então, a primeira linha que a gente fez, nós capacitamos a cada ano, de 2012 até o ano de 2018, 2019, nós capacitamos em torno de 5 mil agentes de viagem no Brasil. De ponta a ponta. De ponta a ponta.
Nós abraçamos desde do Rio Grande do Sul até lá em cima. até Roraima. A equipe que trabalhou comigo ao longo desses anos, algumas não estão mais com a gente, mudaram de empresa e tal, mas sempre foram extremamente compromissadas com a nossa marca, com o compromisso de contar a verdade. E uma coisa muito legal que é o turismo, ele é solidário. Verdade. E essas pessoas que trabalharam comigo, elas tinham a solidariedade de poder transmitir a mensagem que a gente precisa viajar, que a gente precisa conhecer e que a gente precisa estar lá. Show. E essas meninas, seja a Bia, seja a Fernandinha, sejam... Manda um alô para elas aí, onde elas estiverem. Ô, meninas, valeu. Eu vou esquecer de gente, vão me matar depois, então não vou falar mais nome, não. Então, o que aconteceu? Ô, Nós Cacá, íamos... antes de você seguir para o pós-pandemia, esses 5.000 quartos apenas que a gente tem em Aruba, não geram um desejo de escassez? Aí é que tá. Eu vou um pouco além. Nós temos são 11 mil quartos em Aruba, dos quais 4.500 são timeshare. Ou seja, o timeshare ele não está nas mãos dos brasileiros. O timeshare é uma cultura de compra americana e eles têm alguma coisa no Brasil, está aumentando, mas eles acabam dominando. Legal. O que é timeshare? Pô, O leigo que está ouvindo aqui. Tem gente que... Na verdade, o timeshare é o clube de compra compartilhada. É isso aí. Você compra um espaço no quarto, uma fatia do quarto, e você vai usando de acordo com a disponibilidade por umas período fatias. específico, né? Exatamente. Cancún também tem muito timeshare, viu? Tem. Cancún Na tem verdade, muito. o Caribe, de maneira geral, Isso. tem essa composição. Isso, o Caribe inteiro. É um perfil de consumo perfil. do Canadá, da América do Norte, de maneira geral, Sim. né? E aí a gente acaba ficando, respondendo sua pergunta, acaba ficando bastante aqui para a América Latina, de maneira geral, para o nosso modelo de compra, pouca disponibilidade. E é até interessante, porque muitas pessoas me perguntam, por que Aruba é caro? E aí vem outro ponto. Aruba não é caro. E também não quero falar que é melhor ou pior. A diferença é que a gente acaba tendo um pouco mais de exclusividade, porque a Aruba é pequena. Pequena. Então vale a pena reforçar. 9 por 31 quilômetros. Não dá para comparar com o tamanho da Riviera Maya. Na Riviera Maya. Exatamente. Ou de Quintana Roo, ou talvez com o tamanho da Sim. República Dominicana, de Punta Cana. Então, não tem como. por isso que todas as vezes que pedem para que eu trace um comparativo entre esses destinos, que eu também gosto e admiro, e acho que os meus colegas que trabalham por lá trabalham muito bem. Deu uma arrumadinha agora. Não, mas é legal. O cara tá liso. Mandou bem. Não, mas é legal. Essa pergunta é bacana. E aí, porque é o seguinte, pessoal, o preço dos hotéis de Aruba, talvez você tenha a sensação que seja um pouco a mais. Mas a sua percepção quando estiver no destino, com certeza vai ser uma percepção bastante distinta dos outros destinos que você já visitou no Caribe ou que você vai visitar no Caribe. E volto a repetir, não é nenhuma relação de melhor ou pior. É uma relação de coisas diferentes. Turismo diferente e proposta diferente. Legal. Agora, é um convite. Vocês precisam ir para Aruba, precisam ver Aruba e ver como funciona Aruba. É muito legal. Vamos lá. Volta aqui pro meu contexto ainda. Não vai fugir, não, pô. Você quis escapar já. Agora vamos lá. Construiu 2012 para cá. Construímos, capacitamos os agentes de viagens, treinamos bastante, visitamos com uma coisa muito legal. Nós nos aliamos aos operadores ao invés de trabalhar independentes deles. Perfeito. Então, todas as vezes que nós estávamos em alguma capital ou em alguma cidade, nós elegíamos todos os tour operadores que estavam nesse lugar para nos convidar a estar com eles e visitar com eles. Ou seja, eles convidavam as agências de viagem para você poder explanar, exatamente. explicar sobre Aruba, é isso? Exatamente. Eles conheciam as agências e a gente conhecia o produto. Perfeito. Nos uníamos a eles, não selecionamos. É natural, né? Em 2012, 2013, ainda tínhamos aquela... Em Manaus, quem manda é esse. Isso. E tal. Isso. E aí, de 2013, 14, 15, todo mundo começou a estar no Brasil inteiro. E aí, a gente sempre teve com todos eles. E a ideia é continuar. Porque, de verdade, a operadora é um braço gigante para a gente. Com né? distribuição, né? E capacitação. E é gigante para o próprio consumidor, né? As pessoas acabam não tendo muita percepção na hora da compra. Que tem um operador por trás. Mas o operador por trás, ele te dá segurança, te dá estabilidade, ele te garante que você vai chegar... Então, reforçando então, o canal de venda é o agente de viagens. Ezequiel, o canal de vendas é o agente de viagens para quem quer ir com o agente de viagens. E para quem quer ir direto também dá. Então, tipo assim, é porque é muito legal. O agente de viagem, ele está muito fortalecido.
eu vejo que ele está se reposicionando, eu vejo que ele está estudando mais. E tem uma coisa muito interessante que eu tenho percebido da pandemia para cá com relação a agente de viagem, é que pequenos agentes de viagens partiram para uma coisa que nós demoramos muito, que é tecnologia. A gente Isso tem aí, um Cacá. fenômeno acontecendo na indústria turística de maneira geral, que é legal até para o consumidor ficar atento e buscar o agente de viagem, porque ele tem que perceber que o agente de viagem foi obrigado a mudar o modelo de negócio dele, Sim, trazendo mais tecnologia para estar competitivo com os grandes. isso mesmo. Então, hoje você tem pequenas agências ou pequenos agentes de viagens que têm por trás alguma máquina tão poderosa quanto Isso. um operador um pouco maior. Então, esse mix do pós-pandemia me dá muita felicidade, porque eu sempre cobrei muito, e você sabe disso, que eu achava que nós do turismo estávamos um pouco por trás quando o assunto é desenvolvimento, um passo investimento. atrás, um Então, passo tipo atrás. assim, o que eu quero? Tá dando minha comissãozinha, tá bom. Não é geral isso, por favor, Claro. não me interpretem mal, os que investiram, mas os que não investiram entendem mais ou menos o que eu quero dizer agora. Mas tem um ponto aí crucial, Cacá, que eu acho que tem que enfatizar, porque é o conhecimento, né? Que é a capacitação mesmo e o suporte. Quando tudo dá certo, é uma maravilha. Quando algo dá errado, não é falar mal do A ou do B, mas quando você pega uma pandemia, por exemplo, aí, que as OTAs ficaram refém do processo, mesmo com tecnologia. Não tinha braço para atender. Né? As alterações, as remarcações que aconteceram. Quem eu vi se esfolar até o último para atender o cliente final, a gente de viagem. Para trazer de volta, para repatriar, às vezes até pagando para o cara voltar de fora, que não tinha dinheiro para voltar. Então, eu quero só deixar frisado aqui que a consultoria, na minha avaliação, ela é muito importante quando vai com uma família, porque às vezes uma viagem pode ser um pesadelo. Ah, claro. Para acabar com a vida inteira com a sua família, porque vai levar sempre aquele destino que deu um ruído e talvez não teve a melhor solução naquele momento. Então, todos os canais hoje são bem-vindos, eu acho. Claro. Né? Os diretos, Claro. as OTAs, Eu mas acho. a consultoria, para mim, é muito importante, quando fala de família. Não, e eu também acho, por amor de Deus. E eu acho, por isso que eu reforço, o agente de viagem é extremamente importante para a nossa cadeia. Não dá para a gente... O que eu costumo falar, você já foi no Pão de Açúcar que tem aquele, olha, fazendo propaganda, manda, ô Abílio Diniz, ô sócio do Pão de Açúcar, manda um troquinho pra cá. manda um troco pra gente aí. Depois a gente manda o boleto. Manda um troco, ó, estamos precisando de patrocínio. Desculpe, senhores, mas vamos lá. Vamos lá, retomamos. A grande questão aqui, aqueles caixas rápidos estão disponíveis e ninguém usa, velho. Eu tô usando já, hein? Tô usando. Não, eu também, de Tô vez em quando usando. eu E passo. tô gostando, hein? Mas a maior parte das pessoas Passa continuam indo pelo caixa. Pelo caixa. Vou fazer uma parte para ser uma vergonha todo dia. Olha lá. Só não vou falar qual padaria que é, porque não paga R$1 para mim, mas tudo bem. Na região da Paulista ali. Na Paulista. Porra, cara, Ah, região da- peguei, na padaria de manhã cedo, mete de 8h30, 9 da manhã, toma meu café lá e tal, vou pra empresa. Cara, você pega a bendita fila, velho. Não sei, cultura. Aí trava um caixa, não sei o quê, aquela fila enorme, a mulher deixa a moeda cair no chão, não acha o cartão, põe a senha errada, e eu com pressa. O dia quando travou o caixa, eu experimentei ir do caixa automático. Automático. Cara, te juro por Deus. Pega o cartão, encosta, pum, vem um valor. Encosta o cartão de débito, pum, sai. E não tem fila nenhuma, cara. Impressionante. Então, essa questão da tecnologia é romper paradigmas. Às vezes. Você está acostumado no modelo padrão, e para sair da caixinha, Alexandre, não é tão fácil assim. Não, acho que não. Você tem que sofrer para você aprender. Mas, Ezequiel, o que é legal dentro do que a gente está trazendo para a indústria de viagem Isso. é que essa ruptura, ela pode ser favorável a gente de viagem. Eu concordo com você. Também acho. Você entendeu? 100%, Cacá. Quando eu te falo, tipo assim, porque quando a gente 100%. avalia a OTA X ou a OTA Y, deixou o passageiro na mão, velho, eu tenho alguns colegas da nossa indústria que provavelmente assistem a gente, que já são OTAs com background, com histórico e com coisas para trás, e que com certeza estão preparados. Então, tipo, eu acho que o mais legal é convidar as pessoas O novo. a procurar essa agência de viagem que tem um tremendo consultor para atendê-lo, Eu acho. ou uma tremenda tecnologia na linha de frente e também uma tremenda... É isso aí. Background lá. Sim, o pessoal pode dar suporte, ou seja, isso é interessante. E é mas- inevitável, né, Cacá? Evolução é inevitável.
Pandemia, Mas é legal, é um desafio bastante interessante. a pandemia fez o mercado se mexer. Essa é que é a Você lembra do realidade. Telex, Cacá? Eu, Do Telex, fax? comecei Do lá na site, o site estático? Pegava aquela fita na Contic com 80% do texto e enter, e depois vamos nós digitar catagrama. Pra mim, vocês estão falando grego. cara. Você não sabe o que é isso. Telex. Isso é Telex, velho. Site estático, cara. Um dia eu te explico o que é um Telex. Bip. Um dia eu te explico o que é um Telex. Nossa, cara. Cacau, tem uma pergunta para você que é um assunto mais tranquilo. Não vou te botar em sinuca, não. No caso de Aruba, especificamente falando de destino Aruba, existe uma época do ano que é a melhor época ou, como você falou que chove pouco, é um destino que você pode trabalhar o ano inteiro, onde você não tem, por exemplo, um risco de furacão, como tem algumas ilhas? Eu queria que você falasse um pouquinho de clima lá, porque isso aí é muito importante para a gente. Legal. É uma bênção, Aruba, o Caribe Sul. Sim. Principalmente na Aruba, parte sul, né? são lugares abençoados porque não tiveram incidência de furacão, estão fora do cinturão de furacão. Então, E isso acaba favorecendo que a gente possa ter viagens tranquilas durante o período de setembro a dezembro ou de agosto final de agosto para frente. Final de agosto. É muito louco esse assunto da gente poder carimbar. Então, ou seja, nós não temos incidência, a expectativa é que não tenha. Claro. A gente está passando por algumas mudanças no Planeta, planeta né? com relação Claro. ao clima bastante que nos faz repensar e tal, mas não temos. Naturalmente, quando você tem alguma incidência de furacão próximo à costa dos Estados Unidos ou naquela área do cinturão, Tá. você tem uma alteração no clima do mundo todo e ali acaba sofrendo um pouco. Então, ou diminui um pouco o vento, ou na região do Caribe Sul, ou você tem ou aumenta um pouco ou diminui um pouco o nível de água, mas não necessariamente que tenha grandes impactos. Tá? Legal. Isso é interessante e é até um convite Claro. para que as pessoas, agora como a gente tem mais flexibilidade de férias, saímos um pouco daquele ritual Padrãozão, das férias. julho, Então, dezembro. quem estiver programando férias para esse período do segundo semestre, vale muito a pena conhecer Aruba. Peraí. Fala aí. Eu coloquei Semente. ele na situação tranquila, agora Sim. tem que tirar ele do Agora tranquilo, Zona né? de conforto. Tem algum ponto que você possa falar assim, é um ponto negativo, independentemente de ser preço, o que você acha que você não gosta? Todo destino tem um ponto negativo. O que eu Não existe destino perfeito. Toma um copo d'água. Toma um copo d'água. Não, Você pode tomar. essa é Não se engasgar, não. Essa é a mais fácil de É mais todas. fácil? É mais fácil de Às todas. vezes você fala assim, poxa, tem uma coisa lá que... Não, tem... Uma, duas, três... A única coisa mais complicada é que a gente fica um pouco abafado de levar a mensagem de Aruba para o Brasil inteiro para que eles possam conhecer. Tá. O ponto negativo hoje que eu vejo é eu não conseguir chegar a todas as pessoas, agente de viagem, o consumidor, para contar das maravilhas antes que eles possam fazer as opções Legal, de conhecer um destino. entendi. Isso tem a ver com uma abafa que eu tenha por causa de tamanho. Ok. Estrutura mesmo. Não, a estrutura ela É perfeito. O tamanho de Aruba. exatamente, de Aruba. Ok. É uma concorrência de Mas destino mesmo. agora o que a gente queria era contar mais, falar mais. Vai com seu filho que ele vai gostar, vai com a sua esposa que você vai gostar, vai de lua de mel que você vai voltar gostar. mais apaixonado Nada ainda pela sua esposa. Legal, tá vendo? Ou arrisca aí com a sua namorada para você ganhar alguma coisa porque nós temos para quem vai de lua de mel os programas de lua de mel. Ou leva o grupo da sua empresa para fazer o evento de incentivo lá, porque nós temos uma série de benefícios que a ilha dá para que você Faça incentivo. faça o seu incentivo lá. Olha que legal. Reconsidere que, na verdade, quando você fecha a conta do preço X, você tem que fechar uma conta gigante. Então, por exemplo, quanto que eu gastaria para passar o dia em Baby Beach, que é do outro lado da ilha? E quanto eu gastaria para estar na outra ponta de outro destino que eu estou indo? Ou seja, a composição geral do pacote não é o valor que você vê na hora que você vai comprar o aéreo, Claro. o hotel e tudo mais. Então, Ok. o meu desafio é muito maior de levar para essas pessoas as facilidades que tem em Aruba e principalmente poder dividir com elas quão maravilhoso é estar lá, porque é legal pra caramba. Que bom, É hein? legal pra caramba. Cacá, Vamos lá, Ezequiel. vamos voltar aqui num ponto importante, eu acho que é uma realidade de todo mundo, né? Que atua no segmento de turismo.
Você recebia milhões do governo de Aruba para poder fazer essa divulgação a nível Brasil. Na pandemia, velho, imaginei que isso mudou. Que a sua empresa teve que se ajustar, né? Para você poder também estar sobrevivendo também e olhar para o futuro. Como é que foi isso para você, essa transição aí? Ezequiel, durante a pandemia a gente fez eu acabei fazendo um movimento maluco e deu muito certo por muitas coisas que não foi sorte, foi eu já vinha com um movimento muito pensado de mudar a minha estrutura no que diz respeito ao modelo de contratação, ao modelo de equipe. E aí eu vim estudando como que eu poderia fazê-lo sem impactar, primeiro, a vida dos meus colaboradores, que são pessoas muito próximas e muito queridas. Os colaboradores da Vitrine Global, que é a minha empresa, são parte da minha família, convivem com a minha família, vão nas nossas festas de aniversário e acabam fazendo parte. Então, sempre pensei muito na família deles antes de qualquer decisão. E eu tomei uma decisão pensando neles naquele momento, muito menos na empresa, que foi, eu vou aproveitar que nós temos um caixa, eu já vim estudando o movimento de China e de Europa, de fechamento, antes de acontecer aqui. Eu falei, o melhor caminho é indenizar a todos nesse momento e permitir que eles possam entrar no plano de governo, de remuneração para quem estava desempregado, e criar um plano de recontratação nos próximos 6 meses. Aí eu sentei com todos eles, trocamos ideias sobre o que eles achavam mais interessante naquele momento, entenderam a situação da empresa e isso foi logo depois que a Aruba teve que fechar, claro, que nos chamaram para renegociar, eles até queriam encerrar os contratos e voltar só depois. Passado ou retrasado? Não me lembro agora. 2020. Foi 2020 mesmo. E aí nós tomamos uma decisão que foi uma decisão maluca na época, que primeiro em consideração ao que a Aruba deu para a gente foi: nós não vamos encerrar com vocês, a gente não vai cobrar a fee de vocês esse ano e a gente vai continuar trabalhando, promovendo, porque a gente não quer que o trabalho de 10 anos se perca. Depois, lá na frente, se tiver que voltar com a gente ou com outro, pelo menos a gente... Porque eu tenho um compromisso com a Aruba muito interessante. A Aruba foi uma mudança na minha carreira. Sim, você veio Eu passei a ser empresário a partir daquele momento. É o cônsul de Aruba. Não exagero. E aí a gente fez essa retribuição. No final de 2020, eles nos convidaram para retornar. E aí a gente acabou retornando com o pacote completo. Foi quando a gente assumiu a parte de digital. Legal. E nós também assumimos a parte de relações públicas dentro da Vitrine Global. Mudamos o DNA da nossa empresa, que era uma empresa de promoção do destino, só da parte de trade, e nós passamos a assumir diretamente a parte de digital e de relações públicas. E a gente vem aprendendo a cada dia, né? Vem aprendendo um monte de coisa e desvendando a equipe muito forte. Como é que chama a vossa empresa? Chama como? Vossa empresa? Vitrine Global. Vitrine Global. A Vitrine Global, VTG Comunicação, né? A nossa razão social. Mas a gente continua embaixo da nossa marca, que é a Vitrine Global. E a gente vem expandindo e já buscando novos negócios. Nossa, que legal. Já estamos com alguns hotéis no Caribe, a gente está representando alguns hotéis junto com a empresa co-irmã da Argentina, a Solvera. Legal. Então hoje a gente está representando aqui no Brasil o Vistasol, o Vic, o Sonesta de São Martin. Nós estamos... lugares bons. Então, são vários hotéis, a gente está falando de aproximadamente 12 hotéis aqui, que são os hotéis da Solvera hoje. Lopesan, a gente está apoiando a parte do Majestic no que diz respeito à parte de faturamento, com o Omnibus aqui via o nosso grupo. Então, a gente mudou um pouco o DNA da empresa, a gente foi um pouco para a área de promoção da hotelaria. Inclusive, até um recado aí, se tem algum hoteleiro aí procurando representante, a gente aprendeu um pouquinho sobre isso, hein? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está já quase nos finalmente aqui, mas eu tenho uma pergunta que acho que é legal você responder para quem está assistindo. Hoje, como é que está a Aruba para os brasileiros? 100% aberta? Legal. 100% aberta? Quais são as restrições? Aqui, né? Isso, exato, porque a gente está em março de 2022. Então, como é que está hoje? Se eu quiser ir para Aruba daqui uma semana. Legal. Primeira coisa, abrimos em julho do ano passado, quando a Aruba reabriu, com todas as restrições.
Nós tivemos um apoio bem legal dos agentes de viagens. Falo com segurança, porque a maioria foi venda de agente de viagem. Nós saímos e colocamos 40% do que a gente colocou em 2019 de brasileiros em Aruba, em apenas 7 meses. Isso é um número expressivo. A gente está falando de quase 5 mil brasileiros em Aruba, sendo que abriu hoje, começou a voar amanhã, então não daria nem tempo muito de fazer a divulgação, desenrolar. Né? A gente continua firme e forte nessa promoção e, pontualmente, hoje, brasileiro que tomou as vacinas já não precisa mais de testes para entrar em Aruba. Isso é muito bom. Exceto Coronavac e a Argentina e a vacina que foi dada na Argentina, a Sputnik. Para essas vacinas existem restrições, mas é importante, hein? mesmo que a terceira dose tenha sido de Pfizer ou AstraZeneca, é necessário ainda fazer um PCR. Não necessariamente o PCR. Pode ser o antígeno. O antígeno também pode. Legal. E vale. Todo o processo de migração de Aruba ele é online. Então você entra no EDCard, edcard.aruba.com, você vai fazer o seu cadastro para a imigração. Lá você vai, para quem não tem as vacinas, você vai carregar o teste antígeno ou o PCR. Para quem tem o comprovante de vacina, você vai carregar o comprovante. Você paga hoje uma taxa de $15 para entrar em Aruba, que é o seguro Covid, ou seja, se eventualmente o passageiro tiver Covid na ilha, esse seguro cobre a hospedagem, cobre o período de quarentena que você vai ter que passar na ilha. E uma recomendação, né? Mesmo que você tenha o teste de Covid, seja em Aruba ou em qualquer lugar do mundo, não deixe de fazer o seguro viagem para outras eventualidades, né? De saúde mesmo, ou até mesmo a eventualidade de bagagem e tudo mais. Vamos trazer aqui, inclusive, um fornecedor aí nos próximos capítulos. Nós vamos trazer um fornecedor de seguro, porque acho que é importante também. É importante isso aí. Vale reforçar. Isso é um assunto muito interessante e cada vez mais presente, né? A gente precisa desse detalhe. Eu só queria fazer um fechamento rapidinho para vocês. Poxa, fica à vontade. Quem quer ir para Aruba? Muito fácil. Avião, desceu em Aruba, aluga um carrinho. As locadoras estão a 20 metros do portão de desembarque. Você pega o carrinho por lá. Se você quiser já trocar o chip do celular e comprar um lá no aeroporto mesmo, você já compra. Se não, se você tiver um plano aqui do Brasil, você ativa seu plano de roaming. Chegou em Aruba, você começa a rodar tranquilamente com o carro. Se você não quiser dirigir em Aruba ou quiser fazer um teste ou qualquer coisa, faz os pacotes com os DMCs locais. Legal. As nossas operadoras do Brasil estão preparadas para alugar o carro para você, para te fazer o pacote com todos esses serviços. As nossas agências também. Então, é tudo muito prático, tudo muito tranquilo. E reforçando, hotel, Airbnb, casas, o que você quiser tem disponibilidade na ilha. O que a gente quer é que vocês possam ir para lá, experimentar e desfrutar. E o último detalhe, San Nicolás é o nosso centro cultural, vale a pena visitar esse distrito de Aruba. Então tem coisa pra caramba, dá pra fazer um montão de coisas por lá. Poxa, que legal, cara. Pessoal, se inscreva no canal, deixa aí seu like aí. Se já é inscrito, por favor, obrigado aí. Compartilha. Compartilha para não perder esse conteúdo que é tão rico e importante, né? Para quem pretende viajar ou para quem talvez queira trabalhar também em Aruba, por que não, né? Exato. Estudar não é o caso, mas trabalhar, curtir, não? Pode, né? Seguir nos trâmites legais, então, tranquilo. Aí, o mundo está aberto. Cacá, obrigado, irmão. Obrigado aí pela sua atenção, a sua presença aqui. Foi muito importante, esclarecedora também, não? Sem dúvida. Obrigado mesmo. E vai ter uma volta aí, viu? Com certeza. Ô, Ezequiel, você não ia cantar? Cantar? Cantar não é meu forte, não, meu. Cacá, muito obrigado, meu caro. Obrigado, irmão. Valeu. Abraço para vocês. Obrigadão, viu? Show Valeu. de bola. Só faltou a cervejinha, né?